Jeremias 35, verso 18 e 19, que diz assim: a casa dos recabitas, disse Jeremias, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, pois que obedeceste ao mandamento de Jonadab, vosso pai, e guardaste todos os seus preceitos, e tudo fizeste segundo vos ordenou, pois assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, nunca faltará homem a Jonadab, filho de Recabe, que esteja na minha presença. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Quero te convidar a assentar. Antes de você assentar, eu quero que você prepare aí, puxe o ar. Eu quero que você prepare um glória a Deus bem alto para Jesus. Glorifique o nome do teu Deus, o Deus que pode tudo na tua vida. Deixa eu ver. Glória a Deus! Se assente no nome de Deus. Aleluia. Meus queridos, nesta manhã, Deus me deu para poder falar sobre a presença dEle. Tanto que o título desta mensagem é Um Povo que Atraiu a Presença de Deus, os recabitas. Se olharmos para a Escritura, podemos ver a diferença de quem tinha ou de quem não tinha a presença de Deus. Quando nós olhamos para Sansão, nós podemos ver que Deus deu a ele a força de 1000 homens, e Sansão tinha a presença de Deus, e um dos símbolos da presença de Deus sobre a vida daquele homem era porque o cabelo dele estava grande, e com uma queixada de jumento, ele destrói 1000 homens que eram inimigos de Deus. Nós podemos ver também um homem chamado Moisés, que tinha a sua vara, e aonde ele tocava aquela vara, Deus operava milagres extraordinários. Ou seja, a presença de Deus, ela promove na sua vida milagres extraordinários. Deus, ele pode te dar uma força extraordinária, porque nos dias atuais parece que o povo de Deus tem andado cansado, abatido, mas eu quero te dizer, a presença de Deus vai promover na sua vida força. A presença de Deus promove na tua vida a condição de você ver o nada se tornar milagre na tua vida, porque o Deus que nós servimos, Ele é maravilhoso, e a presença de Deus na vida de um homem é tudo. Se olharmos para o guerreiro Davi, a presença de Deus foi tudo na vida dele. Quando ele guardava as suas ovelhas, um dia apareceu ali um urso e um leão. Na palavra de Deus diz que ele veio através da presença de Deus, com a força de Deus, ele rasgou o leão, ele acabou com o urso e depois venceu o gigante, porque a presença de Deus, ela faz a diferença na minha e na tua vida. Aleluia! A presença de Deus é tudo. Se eu tenho a presença de Deus na minha vida, Deus, ele vai me promover, ele vai me tirar do anonimato. Eu não preciso falar com o homem, eu só preciso falar com Deus. Mesmo se eu preciso de algo muito importante, mesmo se eu preciso de algo da justiça, eu só preciso falar com Deus. Eu só preciso ter a presença de Deus, porque se eu tenho a presença de Deus, qualquer demanda que eu estiver será resolvido por Deus, porque a presença de Deus, ela organiza a minha vida, ela me abençoa. Aleluia! A presença de Deus na vida de um homem, ela é tudo. Eu posso lhe afirmar que a presença de Deus
vale mais do que o ouro, vale mais do que a prata, vale mais do que qualquer valor humano. Porque muitas das vezes nós colocamos valores nas coisas, né? Se a gente vê um homem chegando num carro, num Porsche Cayenne, todo mundo vai querer ser gentil com essa pessoa, porque quem anda de Porsche Cayenne é porque tem dinheiro no bolso, não é verdade? No bolso e também no banco e em propriedades, né? São valores que nós criamos. Se você vê uma pessoa muito bem vestida, você vai cumprimentar ela, vai dizer bom dia, boa tarde. Agora, se você vê um maltrapilho, você finge que não veio e vai embora. São os valores que nós criamos. Então, meu querido, eu estou aqui para lhe afirmar que a presença de Deus vale mais do que o ouro, mais do que a prata, mais do que qualquer valor que podemos criar. Porque se eu tenho a presença de Deus, meu querido, eu tenho tudo. Porque mesmo que ainda eu não formei o pensamento em minha cabeça, Deus já sabe o que eu preciso. E se eu tenho a presença de Deus, Ele vai suprir todas as minhas necessidades. Aleluia. Ele sabe como alegrar os filhos dele. E o filho de Deus que tem a presença de Deus, meu querido, a vida dele já está resolvida. A vida dele será um sucesso, será um triunfo, porque a presença de Deus, ela pode tudo na tua vida. Aleluia. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. E por que será que um homem busca diversos recursos em coisas, em pessoas, no meio da sociedade? Tem pessoas que pensam assim: eu preciso de ter alguém influente para mim entrar naquela multinacional. Eu preciso que alguém fale o meu nome para fulano de tal, para que eu chegue àquele lugar, para que eu tome a condição de assentar naquela cadeira, para que eu seja bem remanejado. Meu querido, você só precisa da presença de Deus. Porque se você tiver a presença do Senhor, você vai vender como água, você vai ser agraciado em sentar na cadeira de honra, você vai ser vai virar patrão, porque a presença de Deus, ela vai promover na sua vida um milagre. A presença de Deus é tudo em nossas vidas. E muitas das vezes nós ficamos sem saber como conquistar a presença de Deus. Nós queremos conquistar tantas coisas dessa vida, queremos ser felizes, mas muitas das vezes nós usamos métodos humanos. E o método humano não traz sucesso para a tua vida. Agora, se você usar métodos celestiais, você vai atrair a presença do Senhor. Se você usar métodos celestiais, você vai atrair a presença do Senhor. Me diga um método celestial, meu irmão. Quando você abre a boca para orar, você está usando um método celestial. Quando nós oramos e falamos com Deus, nós atraímos a presença do Senhor. Quando nós adoramos o nome do Senhor, quando nós bendizemos e dizemos Hosana, Hosana, Hosana nas alturas, que venha o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, você está atraindo a presença de Deus. Quando nós adoramos, quando nós louvamos o nome do Senhor, nós atraímos a presença do Altíssimo para a minha vida, para a sua vida. Aleluia! Quando nós lemos as Sagradas Escrituras, nós atraímos a presença de Deus sobre as nossas vidas. Assim nós usamos métodos celestiais para que Deus se projete em nós. E algo que me deixa tão maravilhado em saber que a presença de Deus é tão maravilhosa e tão extraordinária que ela tem a capacidade de morar dentro de mim e dentro de você. Glória a Deus. A presença de Deus, ela é notória na vida de quem tem
ou na vida de quem não tem. E quem tem a presença de Deus, meu querido, é percebido, é perseguido, é abençoado e é triunfante, porque Deus nos faz triunfar sempre, porque a presença de Deus, aleluia, ela promove, ela te sustenta, ela te fortalece, ela te capacita, ela te orienta, ela te guia, ela te sustenta em sonhos, em projetos celestiais, porque vem de Deus. Aleluia! Graças a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Então, que nesta manhã possamos atrair a presença de Deus, para que Deus possa operar em nossas vidas. Aleluia! Aleluia! E nós vamos descobrir como o povo chamado Recabitas, filhos de Jonadab, atraíram a presença de Deus. Aleluia! Primeira coisa que eu preciso dizer ao teu coração: Deus conhece a realidade de cada um, ou de cada povo, ou de cada tribo, porque os Recabitas, eles eram um povo diferente, eles eram nômade, é assim, hoje a pessoa está aqui em Goiânia, amanhã está em Brasília, depois está no Rio de Janeiro, vivem sem lugar fixo, e eles não tinham casa, eles viviam sobre tendas, eles eram proibidos pelo Jonadab em ter casa, em ter vinha, e proibido também não beber vinho. Assim eram os Recabitas, eles viviam daqui para ali, daqui para ali, daqui para ali, mas eles conseguiram atrair a presença de Deus. E nós vamos aprender com este povo nesta manhã, porque eu tenho a certeza que Deus vai agir poderosamente na tua vida. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Eu estou te dizendo nesta manhã que Deus conhece a tua realidade, ou seja, Ele sabe do que você precisa hoje. Ele conhece as tuas necessidades, Ele sabe de tudo, Ele conhece toda a realidade de qualquer família, de qualquer sobrenome. Aleluia! Aleluia! Então Deus sabe a maneira de como vive a família dos Tibus, de como vive a família dos Rabelo, como vive a família do Silva, quantos Silvas tem, né, no Brasil, né? Então Deus, Ele conhece a fundo, Ele sabe qual é a realidade, qual é a necessidade, e quando a família é abençoada, nós podemos ver a diferença. Quando a família tem a presença de Deus, você consegue ver a disciplina, você consegue ver como que os filhos são obedientes e como eles são corrigidos, porque aonde tem a presença de Deus, está tudo organizado, não tem confusão, não tem contenda. Então, numa família que tem a presença de Deus, é notório a diferença. A casa não é bagunçada, é tudo organizado, tudo tem hora. Não é um quartel-general. Não, não é. Porque aonde a presença de Deus habita, tem paz, tem governo. E se você quer saber se a pessoa tem a presença de Deus, vai lá e visite ele. Você vai descobrir se tem ou se não tem. Porque é dentro da nossa casa que vivemos a realidade dos dias. Porque quando entramos dentro da
pela igreja, você me vê bem vestido. Então a minha aparência pode dizer se eu sou ou se não sou, pela aparência. E pela aparência nós podemos ser enganados. Já vi quantas pessoas que entraram aqui que se eu profetizasse pela aparência, eu ia entregar a profecia na cara. Porque a aparência ela pode nos enganar. Mas se você quer conhecer a realidade de uma família, visite essa família. Aí você vai ver se aquela família tem ou não tem a presença de Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. A família que tem a presença de Deus, ela é íntegra. Ela tem uma identidade moral. Os seus filhos são diferentes. E hoje em dia as famílias têm deixado os filhos viver e fazer o que quiserem. Tem casas que a gente entra, os filhos estão mandando no pai e na mãe. E se você me disser que Deus está ali, eu vou te dizer que não. Porque eu nunca vi criança mandar no pai e mãe. Não é certo. Está errado. Então temos que corrigir. E tem hora que perguntamos, por que será que Deus não tem abençoado? Meu irmão, se você não tem a capacidade de corrigir o teu filho, hoje a palavra é muito direcionada à família, a casais. Se você não tem coragem de corrigir o seu filho, você precisa criar essa coragem hoje, porque senão Deus vai lhe corrigir. Senão a coisa vai ficar estreita do teu lado. E se eu entrar lá, ou se alguém entrar lá, vai ver que não tem o Espírito de Deus no meio da sua família. Aonde tem o Espírito de Deus, há respeito, há autoridade, é totalmente diferente. Ou seja, Deus conhece a nossa realidade. Muitas das vezes nós não chegamos a obter o milagre porque achamos que estamos certos. Tentamos atrair a presença de Deus, tentamos buscar a presença de Deus ao máximo, mas esquecemos de corrigir os nossos filhos, esquecemos de governar a nossa casa, esquecemos de amar a nossa esposa. Quando a presença de Deus há sobre a nossa família, você vai ver que o marido ama a esposa, e vice-versa. Hoje em dia parece que um sujeito e o outro não tem amor. E a forma de um tratar o outro são as piores. Mas eu creio que a presença de Deus nesta manhã vai nos transformar, vai nos abençoar, porque Deus é fiel. Deus sabe e conhece quando o povo de Deus é, nossa, vai estregar, rebelde. Sabe por quê, irmãos? Eu vim nesta manhã para te colocar no eixo. Eu não, né? A palavra de Deus. Irmãos, tem tanta gente que almeja um milagre, ver a bênção de Deus e não consegue estar aqui talvez todos os cultos, porque é rebelde, não obedece. E dentro dessa história aqui, você vai conhecer um povo rebelde. E que povo era esse? Sabe o que Deus fez com o profeta Jeremias? Olha aqui para mim. Deus diz para Jeremias: Jeremias, chama o meu povo, leva eles para a minha casa, para o meu aprisco,
Ele obedece a Deus e faz isso. Põe o povo de Deus, os israelitas de um lado, põe os filhos de Jonadab de outro, dentro da igreja, dentro do aprisco que ele pega, uma taça, pega o vinho, enche e oferece a todos. Sabe o que aconteceu? Os recabitas disseram para Jeremias: nós não devemos, porque o nosso pai, Jonadab, filho de Recabe, nos ordenou a não ter casa, a não ter vinha e a não beber. O profeta Jeremias chega para o povo de Deus e diz assim: viram que eles conseguem obedecer o homem, e vocês, Israel, filho de Deus, que conhece Deus, estão bebendo. Como pode uma pessoa que conhece Deus e não obedece? E os filhos de Jonadab obedeciam o homem, ou seja, é mais fácil o homem obedecer o homem, ou é mais fácil o homem obedecer a Deus? Por que será que nós fazemos isso? Sabe qual é o nome para isso? Rebelde. Casa rebelde. E aqui quem é o povo rebelde? São os israelitas, somos nós. Filhos da rebeldia. Na Bíblia diz que nós temos mais de 7.000 promessas. Na Bíblia diz que Deus quer nos abençoar e quer que nós triunfemos o tempo todo. Eu falei sobre a presença de Deus e coloquei alguns adendos de pessoas que fizeram a diferença por causa da presença de Deus. E por que será? Nós temos a presença de Deus e não chegamos no milagre. Por que será que nós temos a presença de Deus, adoramos, sentimos a presença de Deus, e a bênção não chega nas nossas mãos? Porque tem sido casa rebelde. E quem é rebelde é teimoso. Quem é rebelde não aceita o favor de Deus. Já vi mulheres orar e pedir: Deus, traz o meu marido de volta. Sabe que o marido chega: uai, Deus, o meu marido ainda está cheio de defeito, eu não quero não. Uai, meu irmão, Deus já fez um milagre para trazer o marido e agora você não quer ele? Eu não consigo entender. Eu vejo pessoas orando para Deus abençoar o casamento, para que o marido convida a mulher para poder fazer um passeio, um programa 2 de namorado. A mulher empina a carroça porque não tem vestido para poder ir. Eita Deus, é muita alma Deus, é obra pura. Aí pega lá no armário, né? Abre o guarda-roupa, quer dizer, no armário tem panela, no guarda-roupa tem roupa. Passa lá, não tem vestido, tem mais de 10 lá dentro. Não tem uma roupa, tem mais de 20 lá dentro. Aí Deus está trabalhando na causa, e a irmã que orou e pediu está sendo casa rebelde, porque não tem o sapato, porque não tem a roupa. Como que você quer que Deus vai operar na tua vida? Quem é casa rebelde, meu irmão, vou falar aqui os defeitos.
aceita as coisas conforme Deus quer. Vou dizer mais. Não está disposto à mudança. Tem uma opinião formada. São as pessoas que mais sofrem. A pessoa não abriu o coração para receber. A pessoa tem uma opinião formada e acabou e ninguém muda. Ei, eu quero te lembrar que o deserto é lá no deserto que Deus trata. E é lá no deserto que Deus vai mudar a sua cabeça. Se você não deixar Deus mudar a sua cabeça, meu irmão, quando que você vai receber o milagre? Só Jesus sabe. Nem eu sei. Então o rebelde ele tem uma dificuldade enorme de obedecer. Ele não sujeita a Deus, não sujeita ao homem, não sujeita a autoridade, ele não obedece a ninguém. Ah, eu não tenho uma cultura, eu não fui disciplinado, meu irmão. A Bíblia te disciplina. A lei do homem te disciplina. A lei de trânsito te disciplina. Glória a Deus. Meu irmão, viver na rebeldia não vai mudar. Você vai ficar no deserto por muito tempo. Isso me faz lembrar por que será que Israel ficou 40 anos no deserto, dando volta no deserto, e nunca viram um milagre. Só receberam milagre os filhos. Só os filhos que entraram em Canaã. Sabe o que é isso? A pessoa tem uma opinião formada e acabou. Vou te dizer uma opinião formada, que tem gente que não pode ver judeu. Judeu é rico, sim. Ele tem a prosperidade de Deus. Mas ele tem uma pobreza, sabe qual é? Ele acha que Jesus ainda não veio. E ele vive lá no Velho Testamento, não acredita. E dentro do coração do judeu tem sede de vingança. E sabe qual é o defeito do judeu? Até hoje ele está esperando Jesus. Aí a vida dele não muda. Não adianta pôr o que parar na cabeça. Não adianta se curvar diante de Deus se não obedece, meu irmão. Fica na prova. Se é casa rebelde, meu irmão, fica na prova. Você quer ser abençoado? Obedece o Senhor, teu Deus. Você quer que Deus mude a tua história? Obedece o Senhor, teu Deus. Se você quer ser agraciado por Deus, obedece a palavra de Deus. Deus vai fazer na tua vida. Ele vai derramar sobre a tua vida a presença dEle. E a presença de Deus é tudo para quem quer ser vencedor. A presença de Deus é tudo para quem quer ser feliz. A presença de Deus é tudo para quem quer conquistar essa vida. Amém. Aleluia. O ser humano é complicado demais. Cheio de problema. Mas quando nós aprendemos a obedecer, a vida fica mais fácil. Porque quando nós obedecemos, meu irmão, escute, você dá liberdade para Deus operar na sua vida. Escute, vou repetir de novo. Quando você obedece, você dá liberdade para Deus operar na sua vida. Quando eu não obedeço, eu sou um menino birrento, teimoso, e Deus não faz nada. Desculpe, mas é a verdade.
torna uma criança chata. Uma criança grande, né? Eu vim aqui, meu querido, nesta manhã, com esta palavra: semear na tua vida conhecimento. E eu tenho certeza que esta palavra rema vai mudar a tua vida, vai mudar os teus conselhos, e Deus vai derramar sobre a tua vida a presença dele. Você está descobrindo nesta manhã o que faz você ser vencedor. Se você obedecer, Deus vai fazer um milagre na tua vida. Aleluia! Por quê? O que aconteceu nessa história? Eu não disse que Jeremias colocou os filhos de Recabe dentro da igreja e ofereceu vinho para eles e eles não beberam? E os israelitas que eram de Deus, os judeus naquela época, foi repreendido pelo profeta. E o profeta dizia: eles obedecem o homem. Ou seja, que não pode fazer nada por eles. E vocês que conhecem Deus, que pode tudo por vocês, vocês não obedecem. Não sujeitam a obedecer a lei de Deus. Quem não obedece fica livre do sacrifício. Vou repetir de novo. Quem obedece fica livre do sacrifício. Na Bíblia diz: é melhor obedecer do que sacrificar. Amém. Aleluia! Casa rebelde, nunca mais. Filhinho mimado, nunca mais. E vou te dizer, não é só as nossas crianças, não. Tem adulto mimado. Tem marido e mulher mimada, que não quer aceitar as coisas de Deus. E parece que as coisas de Deus é tão ruim assim, não é, meu irmão? As coisas de Deus são bênçãos, são maravilhosas, são desejáveis todos os dias pelo meu coração. Todo dia eu penso e quero morar lá no céu. Todo dia eu quero descobrir os mistérios de Deus, porque são maravilhosos. E eu sei que a presença de Deus, ela me favorece. Quantas das vezes eu não entrei em lugares, quantas das vezes eu fui comprar coisas para o Vitinho, entrei dentro de uma loja para comprar um negócio, não conhecia as pessoas que estavam lá dentro, falei: eu preciso disso. O homem me deu o negócio, saí sem pagar. Eu era ladrão? Não, porque o homem me deu. Irmão, quando você tem a presença de Deus, coisas extraordinárias vão acontecer na sua vida. Você vai parar de sofrer, você vai ser abençoado, coisas celestiais vão acontecer na sua vida. Eu acredito que nesta manhã eu estou pregando para um povo crente, santo, que quer triunfar, que quer ser feliz. E eu acredito que nós vamos abandonar a rebeldia, a meninice, e vamos entrar debaixo da mão poderosa de Deus. Vamos atrair a presença de Deus. Aleluia! Será que eu posso ouvir glória a Deus? Deus avalia a qualidade nossa de vida cristã a partir de como você se porta. Você já ouviu dizer crente capa? Existe crente capa. Ele chega dentro da igreja com o seu paletó, bonitinho. Você olha para ele: nossa, um santo de Deus.
mas você vai ver a realidade dele só o sangue de Jesus. Eu não vim aqui para te acusar, porque esse é o papel do diabo. Mas eu vim aqui para te alertar, para te exortar dentro da palavra, para Deus mudar. Você quer benefícios de Deus? Obedece Ele. Vou dizer quando a casa está em ordem. Deus, Ele sabe. Olha o que acontece. As finanças estão em ordem. Há um respeito entre o marido e a mulher. A casa está em ordem. Os filhos são obedientes aos pais. Então a bênção de Deus flui sobre a casa. Deus conhece o povo, a sua casa, as tribos. E você vai descobrir que algo extraordinário aconteceu nesse texto. Sabe o que aconteceu? Vem comigo aqui. Israel estava dentro do aprisco. Jonadab, filho de Recabe, aquele povo nômade que andava daqui para ali. Deus faz uma promessa para eles. Eles conseguiram atrair a presença de Deus. E o que Deus disse na boca do profeta Jeremias para os recabitas? Escute, olha aqui para mim. Porquanto assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, nunca faltará homem a Jonadab, filho de Recabe, que esteja na minha presença todos os dias. Eu lhe pergunto, os recabitas conheciam Deus? Não. Mas Deus os reconheceu. A obediência produz na minha vida um milagre. O fato de obedecer, eu consigo atrair a presença de Deus sobre a minha vida. E se eu tenho a presença de Deus, eu tenho a força, eu tenho a capacidade divina, eu tenho a inteligência divina, eu tenho Deus comigo o tempo todo. Emanuel significa Deus presente. Deus vai morar dentro de mim, Deus vai morar dentro de você. A obediência te livra do sacrifício, a obediência atrai a presença de Deus sobre a tua vida. Esta bênção era para Israel, mas Israel não obedecia, era casa rebelde. Quem recebeu? Os recabitas. Meu irmão, se você tem a presença de Deus, aonde você põe a mão, vai prosperar. Aonde você colocar a planta dos teus pés, Deus vai te entregar por herança. Meu irmão, quem está perdendo é casa rebelde. Quem não obedece, meu irmão, eita, é só milagre, é só vitória. Por isso que eu vejo que algumas pessoas ficam indagadas. Por que Deus me abençoa? Será porque eu tenho uma carinha bonitinha? Será porque eu tenho um óculos azul? Não, você pode ter também. Mas a diferença é ter ou não ter a presença do Senhor. Uns são e outros não são. Uns têm e outros não têm. E a diferença é muito grande.
Aleluia! Deus quer estar sempre em nossas famílias. Para você ter uma família abençoada, você precisa do milagre de Deus. Se a gente olhar para Abraão e Sara, como eles triunfaram. Se você olhar para Jó, que sofreu tanto, perdeu tanto, mas depois ele teve tudo dobrado. Na Bíblia diz que Jó se preocupava com seus filhos, ou seja, ele amava a sua família. Na Bíblia diz que ele fazia sacrifícios com medo dos seus filhos, com temor no coração dos seus filhos pecarem contra Deus. E nessa época ele só conhecia Deus de ouvir falar. Depois ele conheceu Deus face a face. Nós estamos lutando para quê? Nós trabalhamos para quê? Nós levantamos cedo para quê? Nós desgastamos o físico, o nosso mental. Para quê? Meu querido, você já ouviu dizer que para quem é filho de Deus, Deus abençoa enquanto a gente está dormindo? Mas isso é para quem tem a presença de Deus. E eu creio que nesta manhã você está disposto a obedecer e atrair sobre a tua vida a presença de Deus. Pastor, me diga uma família que tinha tudo para ser abençoada e foi arrebentada porque não obedecia. A família do profeta Eli, a família do sacerdote Eli. E você pensa, nossa, ele é pastor. O sacerdote Eli era pastor e teve a sua casa arrebentada porque não disciplinou os filhos. Aí eu te pergunto, por que o favor de Deus não veio sobre a vida do sacerdote Eli? E a história deles termina ali, ó. Nunca mais você se ouve falar de Ofni e Finéias e de sacerdote Eli, porque acabou, foi interrompido, porque não obedecia a Deus, porque não disciplinou os filhos, era casa rebelde. Agora, me conte a história de Abraão. Até hoje eu e você somos descendentes de Abraão, meu querido. A história continuou, a prosperidade. Amém? Amém. Glória a Deus. Quando a palavra tem um peso, é difícil arrancar o glória a Deus, né? Quando a palavra dá uma exortada e puxa a orelhinha e corta o tupete, é difícil a gente ouvir um glória a Deus. Mas eu estou acreditando que tem crentes aqui no sol da justiça, que estão cansados de sofrer, que nasceu para vencer, e nesta manhã nós vamos atrair a presença de Deus. Aleluia, porque aprendemos com os recabitas em obedecer. Nós não vamos só obedecer o homem, mas vamos obedecer o nosso Deus, o nosso Criador, aquele que pode, aquele que vai me abençoar, aquele que ora, que ordena, e nós temos que obedecer. Aleluia! E eu tenho certeza que o milagre de Deus virá sobre a tua vida. Por quê? Porque Ele vai lhe dar da presença dEle, e a presença de Deus vai fazer a diferença na sua vida, na sua empresa, nos seus projetos, no seu casamento.